eu vou te dar 8 motivos para você se inscrever no canal da Genial Investimentos. Linguagem leve, acessível e descontraída. Conversa com grandes nomes do mercado. Mais de 11 mil vídeos sobre finanças. Mais de 6 horas de programação ao vivo. Análise independente e de graça. Para você que é trader, aqui é o seu lugar. Tire suas dúvidas na hora com os nossos especialistas. Informação de qualidade em tempo real. Estude com tecnologia de ponta para garantir o melhor conteúdo para você. Quer saber mais? Visite o canal da Genial e descubra um novo jeito de investir. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Conversa Aberta, o programa que leva a você, investidor, a oportunidade de conversar com executivos das companhias das quais você é sócio. Meu convidado de hoje é o Felipe Marques, que é CFO da Boa Safra Sementes. Tudo bem, Felipe? Olá, boa noite, Denise. É um prazer estar aqui e obrigado pelo convite para a gente ter esse bate-papo. Obrigada a você pela presença. Boa Safra já esteve aqui. Anteriormente foi com o CEO da empresa, mas a sua participação é estreia, né? É a primeira vez que você vem, né? Sim, é a primeira. Tá, jóia. Então vamos lá, gente. Para quem não conhece a Boa Safra Sementes, fez um IPO recentemente, né? Foi ano passado, foi em 2021. É produtora de sementes de soja, né? 99% da produção de sementes é de soja, tem um pouquinho de semente de milho, um pouquinho de semente de feijão, mas coisa pequena. Então, o principal cliente é o produtor rural e não o cliente final. Correto, Felipe? Perfeito. Explica para a gente qual que é a fatia de mercado que vocês têm hoje. Bom, a gente está crescendo bastante aqui cada ano. É claro que são números aproximados, né, que a gente faz essa conta, mas hoje a gente estima que o nosso market share seja ao redor de 6%. Tá, jóia. Então eu queria aproveitar e já convidar as pessoas que estão nos assistindo, quem quiser mandar pergunta, tá, gente? Só mandar aqui no chat que eu repasso para o Felipe. Enquanto as perguntas não chegam, a gente vai batendo um papo aqui, nós dois, tá, Felipe? Então vamos lá. Vocês vão divulgar balanço no dia 15 agora, né? Dia 15 de agosto, balanço do segundo TRI, mas no primeiro trimestre vocês tiveram um prejuízo de 7 milhões de reais. Eu queria saber o que vocês fizeram agora nesse segundo TRI para que esse número não se repetisse. Então, tradicionalmente, a gente, por uma questão contábil, a gente só reconhece as nossas vendas quando a gente faz a entrega do nosso produto, né? E a gente só faz a entrega da semente quando o produtor vai plantar. E o produtor acaba plantando, a janela de plantio, ela fica concentrada no segundo semestre do ano. Então, o primeiro semestre do ano acaba sendo uma parte que você acaba tendo algumas receitas de grãos, mas no final do dia, de sobras da safra passada, então não tem vendas de sementes no final do dia. Então, por isso a gente tem todos os custos administrativos da companhia e não tem a receita, mesmo das vendas terem sido realizadas já em grande parte ali, ela não é reconhecida para efeitos contábeis. Então, é natural que o primeiro e o segundo TRI da companhia sejam trimestres que não têm uma receita expressiva, e quando tem receita, em geral, focado em grãos, que aí é com pouco valor agregado. Então, realmente, a gente tende a ter resultados realmente negativos ou baixos no primeiro e no segundo TRI, que é uma característica nossa da companhia e do setor como um todo. Então o segundo TRI também deve vir com um número semelhante, né? Acaba não tendo receitas expressivas de semente e aí, consequentemente, se acaba tendo, né, várias despesas e custos ali, então acaba sendo natural no final do dia. Mas a gente divulga no primeiro e no segundo TRI, vamos divulgar também aqui, o total das vendas já feitas, apesar de não ser reconhecida no balanço, então a gente já consegue compartilhar um pouco com os nossos investidores o potencial aí de resultado que pode se materializar no segundo semestre do ano. A gente fala que no primeiro e no segundo TRI é a época que a gente realmente trabalha em grande parte para entregar o resultado do segundo TRI, no segundo semestre, mas é uma época de muito trabalho e pouco resultado financeiro, mas grande parte do resultado do ano é construído no primeiro e no segundo TRI. Por que esse foco tão grande na semente de soja? Vocês pensam em expandir para outras culturas, aumentar, por exemplo, o peso do milho e do feijão na receita de vocês?
Sim, é algo que a gente tem olhado, acho que desde o nosso plano do IPO da companhia, é algo que sempre esteve no nosso radar. A gente, desde a minha chegada aqui, a gente criou a área de M&A da companhia, de fusões e aquisições, então agora a gente tem uma equipe especializada para estar olhando essas oportunidades, fica debaixo da minha diretoria, e justamente para a gente conseguir avaliar essas oportunidades que podem ser muito sinérgicas com as nossas operações, por exemplo, milho e feijão, que a gente já tem, apesar de bem pequenininhas no nosso balanço, é algo que tem um grande potencial para ser explorada, ou também várias outras culturas que estão também no nosso radar, e dado o nosso DNA de ser uma empresa de sementes, eu acho que a gente acredita que tem um fit muito grande com a nossa estratégia de diversificar em outras culturas também. Quais outras? Olha, a gente tende a olhar culturas de maiores, né? Então, vamos dizer assim, que tem áreas significativas de plantio, né? A gente está na maior, né? Então não tem como escolher maior do que a soja. Então, mas naturalmente você começa a ver outras culturas, como o milho é uma delas, como coberturas, como a gente está falando de segunda safra, que a gente está falando também de milho, também de sorgo, também de braquiária, como também o próprio feijão. Então, tem milheto. Então, tem uma quantidade muito grande hoje. O Brasil está se diferenciando como ser um país de dupla safra, né? Diferentemente aí do que a gente vê dos Estados Unidos. E a gente entende, com essa necessidade de alimento do mundo, a gente está buscando trazer tecnologia para o campo e conseguir que o produtor cada vez consiga produzir mais no mesmo hectare. Então, acho que está super alinhado com a nossa filosofia, e todas as nossas estruturas que a gente está construindo como empresa, essas estruturas que são utilizadas por um certo período do ano, a gente pode otimizar ainda mais essas estruturas com essas outras culturas que poderiam ser incorporadas ao nosso portfólio. Mas isso seria através, então, de aquisições. Vocês teriam que fazer aquisições para poder expandir para outras culturas, né? A gente avalia os dois caminhos, Denise, tanto o crescimento orgânico quanto o crescimento inorgânico. Então, são as duas possibilidades, e a gente compara essas duas alternativas para a gente estar tomando a melhor decisão e alocar melhor, né, todo o capital aqui que a gente já, de grande parte que a gente recebeu desde o nosso IPO. Então, a gente olha as duas operações de forma de alocar melhor o capital. Vocês já fizeram alguma aquisição esse ano ou não? Não fizemos nenhuma aquisição esse ano, a gente focou nesse nosso primeiro ano pós-IPO no crescimento 100% orgânico, né? Eu estou aqui aproximadamente 10 meses na companhia, então a gente focou justamente no plano que estava muito claro, muito bem desenhado, em estar executando ele e atingindo, né, um dado aí que a gente já publicou para vocês, atingindo aqui uma capacidade já de 170 mil Big Bags de capacidade instalada para esse ano. E aí agora, acho que agora a gente abre as nossas portas e com a nossa equipe aqui para a gente aprofundar mais essas análises para o crescimento inorgânico. Já estão chegando aqui algumas perguntas, Felipe, mas antes só queria que você explicasse para a gente quais são as áreas, as regiões do Brasil que vocês estão atuando atualmente. Ótima pergunta. A gente entende que a gente é uma empresa nacional, então a gente basicamente atende todas as regiões do Brasil onde se produz soja de forma relevante. A única exceção que a gente realmente está fora do nosso market share é o sul do país. Então, é o único local que a gente ainda não tem presença, para a gente realmente estar em todas as regiões, principais regiões produtoras de soja do Brasil. E por que não? Vamos lá. É uma boa pergunta. A concorrência é grande lá?
É uma questão de escolha, né? Se a gente for ver aonde cresce no Brasil, em grande parte que a gente fala assim, fora do sul, né? O sul é a região mais antiga de agrícola do país e é uma região que não cresce mais. Não que não cresce mais, mas cresce marginalmente porque as áreas já são muito desenvolvidas, já são muito bem exploradas. Então, o mercado que cresce é um mercado que cresce fora do sul. Então, a gente gastou as nossas energias e deu prioridade e estamos nos posicionando nas regiões que mais crescem em área plantada do país. Então, por isso que o sul ficou como último da lista, mas a gente está olhando com carinho também aqui. E quais são as regiões que mais crescem em área plantada? O Mato Grosso, né? O Mato Grosso, sem sombra de dúvida, é o estado que mais cresce, muita conversão de área de pastagem e o momento que a gente está vivendo com essa crise aí alimentar, né, no mundo, esses preços altos favorecem ainda mais essa conversão, né, de muitas áreas de pastagem para áreas de lavoura. Então, a gente está bem animado com esses níveis de preço, que eu acho que favorece ainda mais o Brasil nesse crescimento, né? Eu estava até nos Estados Unidos na semana passada e realmente visitando lá o Corn Belt, e a gente vê, os Estados Unidos parece um pouco o sul do país. Então, realmente, ele não tem muita capacidade de crescimento, é muito marginal, às vezes até reduz a área. Então, você só fica roubando um monte, você vai produzir milho, você vai produzir soja, ou vai produzir trigo. Então, a gente tem uma diferença aqui grande, que a gente pode crescer em área e a gente pode fazer áreas que, eventualmente, a gente só produzir uma safra, produzir duas. Então, acho que a gente tem um Brasil aqui, o Mato Grosso em específico, tem um papel aqui fundamental nesse nível de crescimento na produção de alimentos. Felipe, já vou começar a passar as perguntas, tá, dos investidores. O Caio diz o seguinte: Felipe, boa noite. Como estão as margens das vendas esse ano em comparação com o ano passado? Os preços altos dos fertilizantes têm impactado de alguma forma os resultados da Boa Safra? Ótimo. Bom, eu não posso falar a margem da Boa Safra, que eu estaria dando guidance aqui no final do dia, então vocês vão ter que conter a ansiedade um pouco para o segundo semestre, que é quando vocês vão começar a ver as nossas vendas de semente. Mas olhando do ponto de vista de fertilizante, a gente teve muita discussão, né, na safra passada, e agora a gente está começando a discutir, né, com o plantio que vai começar agora, que realmente tudo leva a crer que as margens desse ano dos produtores, né, e aí tem os nossos produtores integrados aqui que produzem conosco, ficaram menores do que as margens do ano passado. Nada que as margens do ano passado foram margens muito boas, talvez as melhores da história. Mas a gente continua ainda com um cenário muito ainda propício do ponto de vista de margem para produtor, sim. Claro que tem muita colheita para acontecer de preço, mas o produtor ele tenta buscar também fazer as vendas dos produtos. Então, se ele está comprando fertilizante, ele já vende a soja também para o ano que vem, justamente para estar garantindo a trava do seu custo em sacas de soja. Do ponto de vista de volume, a gente tem visto sim que o produtor brasileiro conseguiu, apesar de todas as dificuldades que a gente enfrentou do ponto de vista logístico, o produtor conseguiu sim receber o seu fertilizante, está recebendo ele. A gente não tem visto de uma forma generalizada algum risco de falta de fertilizante. Então, o produtor está conseguindo sim comprar seu fertilizante com margens menores, está investindo muito na qualidade de semente. Essa questão do aumento dos custos, a gente entende que isso favorece muito a semente. A gente entende que a semente é um dos elementos, se não o mais importante, os insumos do agricultor. Se ele errar na semente, não tem como corrigir no fertilizante, não tem como corrigir no defensivo. E acho que está ficando muito claro, e até nos Estados Unidos a gente teve essa conversa, se o produtor eventualmente estaria tentando reduzir custo no final do dia para tentar melhorando margem.
E a gente tem visto que não. Isso eu acho que é um movimento aqui, tanto do Brasil quanto dos Estados Unidos. O produtor está cada vez investindo ainda mais para conseguir tirar essa diferença dessa eventual queda de margem, tentando tirar essa diferença na produtividade. Então, o produtor sempre está conseguindo tentar ter a melhor tecnologia para conseguir, já que ele está investindo tanto, investir um pouquinho a mais para tentar ter essa receita marginal e essa margem aí via produtividades maiores, e a semente ter um componente fundamental nessa equação. Flávia pergunta, com a questão das mudanças climáticas, há algum tipo de hedge contra a quebra de safra? Aí ele pede desculpa se já foi feita a pergunta. Não, ainda não foi, Flávia, então mando agora essa pergunta para o Felipe. Não, é ótima pergunta, e também lá nos Estados Unidos a gente entendendo o modelo lá, é um modelo muito desenvolvido, subsidiado pelo governo, e a gente aqui no Brasil, a gente tem um pouco desse seguro climático, mas há algo ainda pouco desenvolvido no Brasil, pouco relevante ainda de forma generalizada. Então isso acaba sendo ainda um problema nosso. Tá? Os Estados Unidos acho que já conseguiu resolver isso, de conseguir dar essa segurança para o produtor. Isso é algo que a gente tem que evoluir. A gente está tendo várias iniciativas nesse sentido. Tá? Então, tem o risco climático por produtividade, que a gente olha que talvez é o mais padrão, mas a gente está vendo riscos climáticos sendo cobertos via seguros que medem a quantidade de chuva. Então, você não associa isso com a sua produtividade, mas sim a quantidade de chuva que caiu naquele determinado período na sua terra. Então, a gente vê o mercado segurador tentando desenvolver produtos e soluções, ainda são caros, não são muito baratos, mas eu acho que em algum momento a gente vai conseguir evoluir para isso. E até lá, o produtor tem que ter esse cuidado, então o produtor acaba não vendendo grande parte da sua expectativa de produção antes, justamente para não estar gerando comprometimento de produção que eventualmente ele não venha a ter. Então é fundamental o produtor brasileiro ter esse nível de gestão desse risco na carteira, porque ele é um risco relevante que hoje não consegue ser mitigado pelas alternativas de mercado que existem. Humberto pergunta, a empresa paga licenciamento para a utilização de sementes para empresas como Monsanto? É muito caro? Sim, é um componente importante do nosso custo, né, e, consequentemente, da nossa receita também, o licenciamento e os royalties que a gente paga aqui no final do dia. Mas eu acho que é um dinheiro muito bem pago, né? Então, acho que a gente vendo, né, o desenvolvimento genético que a gente está seguindo, eu lembro que quando eu comecei nesse setor agro, aproximadamente há 8 anos atrás, trabalhando para um produtor agrícola, naquela época eu falava em 50 sacas era quase um mito, né? Quem conseguia de média 50 sacas. Hoje a gente vê produtores atingindo 100 sacas por hectare em algumas áreas. Claro que não são médias, a gente não vê isso de forma de média, mas um talhão ou outro a gente vê atingindo esse nível ou perto dele. Então, o componente genético e a evolução tecnológica que a gente está vendo na semente, que são pagos, né, por todos nós, produtores, é algo que a gente está tendo o payoff no final do dia e conseguindo, né, aumentar muito a produção na mesma área. Então, se a gente imagina que hoje a gente está aproximadamente 40 milhões de hectares, se a gente realmente não tivesse todo esse aumento de produtividade médio que a gente está tendo. Então, a gente precisaria de uma área muito superior a essa para a mesma quantidade de alimento que a gente produz. Então, é uma evolução e a gente vê que ela está cada vez mais, as empresas de tecnologia, de genética, investindo cada vez mais nesse banco genético para a gente ter produtividades cada vez maiores e o menor uso de defensivos agrícolas também.
A outra pergunta do Humberto, a gente já falou, a gente já conversou aqui antes, Felipe, que era sobre a possibilidade de vocês diversificarem para outras culturas. Então, Humberto, eu peço para depois que acabar aqui, você recomeçar, você deve ter chegado já com a entrevista em andamento, você não viu, a gente já conversou sobre esse assunto. Então, vou passar para a pergunta do James, ele diz o seguinte, boa noite, o lançamento do Fiagro pode acelerar a expansão da empresa ou será um aporte para reforçar o caixa para os compromissos existentes? Legal, ótima pergunta. A gente criou esse Fiagro justamente como criando uma alternativa de funding para a companhia, né? Então, eu ainda não quero gerar muitas expectativas com relação a ele, mas a gente, vamos dizer assim, a gente plantou nossa sementinha com a criação desse Fiagro, e o que a gente percebe, eu acho que a gente está vivendo um momento aqui no mercado financeiro que, infelizmente, né, voltou da gente viver altas taxas de juros, né? Consequentemente, com o aumento do custos de todos os insumos agrícolas, o aumento da soja no final do dia, a gente viu que hoje muitas empresas estão sofrendo, inclusive vendo empresas varejistas aí cortando linhas de crédito em marketplaces. Então, assim, a questão do capital de giro, que antes era barato e abundante, ele ficou caro e mais restrito. E a gente via que isso era uma tendência lá atrás, e a gente se preparou lançando esse Fiagro, que ele terá a capacidade, eventualmente, de utilizarmos essa estrutura, de não colocar o nosso balanço tão pesado, vamos dizer assim, em termos de capital de giro, e conseguir utilizar essa estrutura para que a gente possa estar oferecendo, executando as nossas vendas e oferecendo soluções para os nossos clientes, né? Mais de 90% das nossas vendas hoje são para revendas, e as revendas necessitam de bastante capital, porque elas também financiam muito seus produtores. Então, a gente acha que vai estar muito bem posicionado com essa mais nova estrutura de capital, sendo uma alternativa, além, né, depois da Boa Safra ter feito o IPO, a nossa estrutura de capital e o nosso acesso a capital também mudou drasticamente. Eu acho que isso vocês já começaram a perceber pelo nível de despesas financeiras que a gente tinha antes e o que a gente tem agora. Então, a gente vai estar muito bem posicionado em termos de estrutura de capital para o nosso crescimento aqui, que é grande da companhia. Quanto que vocês levantaram com o Fiagro? O Fiagro, ele tem um montante de aproximadamente 150 milhões de reais. Tá? Então, ele é um fundo que, a princípio, a Boa Safra é a única cotista. Então, à medida que a Boa Safra faça as vendas das cotas dele no mercado, aí ele começa a ir para as pessoas físicas, né, que é o público natural dele, de pessoas que querem ter uma renda passiva, uma renda mensal, e que eu acho que é o que muitos investidores estão buscando de forma de complementar a sua renda, de ter exposição a taxas de juros. Qual que é a expectativa de vocês para a produção de soja e preço de soja agora para a próxima safra? Olha, é difícil ainda falar para a próxima safra o que a gente imagina que vai ser a produção de soja. Porque é uma safra que ainda nem começou a ser plantada, né? A gente teve uma quebra esse ano no sul do país, que foi, de novo, né, o sul aí tendo uma frustração grande. E agora, para o próximo ano, o que está aparecendo, está bem claro, é que vamos ter uma expansão diária, né? Eu acho que com esses preços mais altos, a gente vai ter uma expansão, sim, diária no final do dia. Relevante, né? Me parece que tudo indica para isso. E o outro ponto de produtividade, eu acho que a gente também, pelo nível, né, de margem que o produtor tem, em geral, o produtor está bem capitalizado, o produtor está investindo bastante na lavoura dele.
Então, a gente entende que o teto produtivo também para o próximo ano também vai ser um teto produtivo muito melhor. E a qualidade das sementes também estão melhorando a cada dia. Então, a gente vê um potencial de produção muito relevante do ponto de vista do Brasil, e o Brasil está respondendo cada vez mais pela produção do mundo e muito mais pela expansão marginal das áreas. E do ponto de vista de preço, até nessa viagem que eu fiz na semana passada, é algo que a gente discutiu bastante, e os preços continuam, a gente continua num cenário de demanda muito forte. E a gente percebe, Denise, que tanto a soja quanto o milho, que de certa forma eles são até vasos comunicantes, um às vezes rouba um pouco a área do outro, principalmente nos Estados Unidos, mas aqui no Brasil menos, mas também um pouco. O direcionamento da soja e do milho para os biocombustíveis, que a gente está vendo que é uma tendência clara disso. Então, assim, além do crescimento mundial de alimentos que a gente vê para o consumo humano, e para o consumo das rações dos animais, a gente está vendo um direcionamento grande para a questão do biocombustível. Então, do ponto de vista de demanda, com essa nova equação do biocombustível, a gente vê um cenário que o melhor remédio para aumentar a oferta são preços altos. E a gente está vivendo esse momento. Então, e os níveis de estoque no mundo estão bem baixos, tanto de soja quanto de milho. Então, a gente parece que a gente ainda vai ter um bom nível de preços em dólar, vamos falar em dólar, o câmbio já é uma incógnita, mas do ponto de vista em dólar, me parece que tem uma sustentação importante em manter os níveis de preço dos atuais patamares que a gente está vivendo, ou eventualmente maiores. O Humberto mandou uma outra pergunta aqui, ele diz o seguinte: a Boa Safra tem a prática das empresas do setor agro de só receber em 30/04 também? O que quer dizer esse 30/04? É o prazo safra, é quando o produtor está colhendo, Sim. Hoje, a gente, em geral, se pegando os dados históricos aqui da companhia, a gente vê que o que a gente dá prazo safra, para os nossos clientes no final do dia, ele gira em torno entre 15% a 20% do nosso faturamento. Então, isso é o que a gente vê de forma histórica, e esse crescimento do custo dos insumos, a gente vê uma pressão adicional, sim, para o produtor conseguir ter esse prazo safra, para ele conseguir viabilizar a sua produção no maior nível tecnológico possível. Então, acho que isso está uma clara tendência, e você vê os bancos se posicionando com relação a isso, e várias outras estruturas fora das instituições financeiras, provendo crédito para o mercado, justamente para conseguir que o produtor viabilize o melhor pacote tecnológico para a sua cultura. Tá ótimo, Felipe. Super obrigada pela sua presença aqui com a gente, viu? Misa, é um prazer participar, e estamos aqui à disposição, o time de RI, para esclarecer qualquer dúvida aí dos nossos investidores ou potenciais investidores, e vamos estar divulgando nosso resultado logo, e vai ser um maior prazer da gente voltar a falar já com os resultados entregues aqui do segundo tri do ano. Tá joia, super obrigada. Você de casa também, muito obrigada pela companhia, o Caio, o Flávio, o Humberto, o James e todas as outras pessoas que acompanharam aqui essa conversa minha com o Felipe Marques, CFO da Boa Safra Sementes. Toda quarta-feira tem conversa aberta aqui no canal da Genial. Então deixe seu like, se inscreva no canal e clique no sininho para receber as notificações. Obrigada, um beijo e até a próxima. Tchau. Eu vou te dar 8 motivos para você se inscrever no canal da Genial Investimentos. Linguagem leve, acessível e descontraída. Conversa com grandes nomes do mercado. Mais de 11 mil vídeos sobre finanças. Mais de 6 horas de programação ao vivo. Análise independente e de graça. Para você que é trader, aqui é o seu lugar.
Tire suas dúvidas na hora com os nossos especialistas. Informação de qualidade em tempo real. Estude com tecnologia de ponta para garantir o melhor conteúdo para você. Quer saber mais? Visite o canal da Genial e descubra um novo jeito de investir.